meus amigos, eu sou o Vitor Lamoglia, sejam bem-vindos a 2021 aqui no nosso canal. Mudou alguma coisa? Não. Mesma coisa, né? Vambora. Bom, meus amigos, temos aqui o nosso primeiro vídeo do ano. Quem é das antigas do canal sabe que a gente sempre para em janeiro e volta em fevereiro, porém, esse janeiro eu resolvi voltar logo porque, sei lá, tô trancado em casa aqui ainda. Tá rolando, fiz. Então aí. Porém, quero passar por algumas mudanças no canal aqui nesse ano. Vou fazer um vídeo pra gente conversar sobre isso. Ainda vai ter DIY, fica tranquilo, vai ter Toy Makeover, vai ser a mesma pegada, mas quero dar uma chacoalhada aqui. Então talvez eu faça um vídeo pra gente bater um papo. Então já vai pensando aí, vai lá, queria que o Vitor fizesse esse tipo de coisa aqui, fazendo pá. Anota aí que a gente vai bater um papo. E temos muitas novidades também pra quem acompanha minha carreira como ator, quem acompanha o que eu faço, meus trabalhos. Quem me segue lá no Instagram vai sempre assistir o que eu tô fazendo. Temos novidades. E teve uma no passado que eu não contei aqui, que a série Ninguém Tá Olhando ganhou o Emmy de melhor comédia internacional. Bota aí o trechinho, irmão. Só pra vocês verem, só um. Bem-vindo, recém-gerado Ângelus. Se o chefe te criou, é porque os humanos precisam de você. Deve fazer pelo menos uns 300 anos que o chefe não gera um Ângelus novo. Boas-vindas, Ulisses. Tô animado. Era pra eu ter ido em Nova York, ter segurado o prêmio na mão, sentado ali comido um hambúrguer numa hamburgueria com a galera, mas rolou um Covid. E eu tava no Detran. Mas sem muita demora, porque tá calor, tá quente, eu tô suando, pai amado, isso aqui tá uma sauna. Vamos pro vídeo. A gente bateu um papo lá nas minhas redes sociais porque eu ganhei um boneco do Coringa, só que foi o Coringa do Jared Leto, que a gente tem que ter um consenso aí que é o pior Coringa que tem, né? Sempre que eu olho pra um boneco na estante, me dá uma alegria, a sensação que eu tinha quando eu assisti aquele filme que eu gosto e eu olhava esse boneco e me dava E é um boneco muito bem feito, muito bonito, é da Aron Studios, legal pra caramba, mas a gente bateu um papo lá no Instagram e a gente resolveu transformar ele no Máscara. E eu ia fazer isso só lá no meu Instagram pra galera lá que bateu um papo comigo lá. Só que eu vou jogar aqui pra vocês. E aí fica um incentivo pra você ir lá me seguir, porque às vezes eu faço coisas só lá. E caraca, eu tô suando muito. Vamos pro vídeo logo? Vamos, né? Até já. Vamos lá, a primeira coisa que eu fiz foi catar um arquivo 3D do Máscara na internet e eu acabei achando aqui um arquivo da cabeça dele em STL, que é essa imagem 3D aqui que a gente usa para imprimir. Eu coloquei no programa fatiador, fiz todos os ajustes necessários e coloquei para imprimir em resina. Se você é interessado em saber como funciona uma impressora de resina, eu já fiz um vídeo, eu tô deixando o card aqui em cima, então vai lá entender um pouquinho melhor como essa tecnologia louca funciona. Dei play e vou começar a imprimir. E depois de impressa, a cabeça ela fica assim, ó, com suporte pra gente conseguir imprimir direitinho, não ficar nenhuma parte pendurada. E o que eu preciso fazer é dar um banho nisso daqui com álcool, e álcool de posto de gasolina, álcool de carro, que ele vai terminar de curar a resina e eu vou deixar ela um pouquinho no sol. E essa é a cabeça completamente curada, você pode ver que ela escurece um pouco, translúcido. Tem algumas marquinhas aqui do suporte, mas a gente vai lixar. Porém, a qualidade de impressão é incrível, você mal precisa de acabamento. Basicamente, o acabamento que eu vou usar é para poder tirar a marca do suporte. Mas fora isso, 2 camadas de primer já cobre qualquer imperfeição. Então eu fui arrancando e lixando, e joguei um primer para poder ver se ficou mais alguma imperfeição. Depois que secou o primer, não precisou de dar nenhum ajuste. Eu consigo colocar ela aqui perfeitinha, porém ela não encaixa. Então eu vou usar um estilete para cortar, raspar esse pescoço para ele caber certinho ali. Agora ela encaixa e vamos para a pintura. E eu vou usar aqui basicamente 2 tons de verde, um mais escuro e um mais claro, para a gente poder fazer aquela sombra ali no rosto dele. Camadas de cores. Então joguei o verde clarinho e pinguei uma gotinha do verde escuro. Misturei bem e joguei no aerógrafo. É importante diluir ela um pouco em água, tá? E depois que secou com toda a delicadeza do mundo, eu vou tentar sombrear essas marcações que ele tem aqui no rosto. Como é muito pequeno, o meu aerógrafo não dá esse tipo de detalhe, porém eu vou tentar mesmo assim, vou ser ousado. Então fui com muita calma e delicadeza preenchendo todas essas dobrinhas aqui com um verde mais escuro, só o verde musgo. Com um pincel bem fininho eu fui pintando os lábios e para fazer isso eu usei verde musgo e com o branco eu fui pintando os dentes e os olhos. E depois eu acabei usando um cinza para poder fazer a marca dos dentes, que ele tem aqueles dentões grandões assim. E mais uma vez, com muita delicadeza, eu fiz a bolinha central do olho do Máscara. E depois de fazer as 2 marcações ali no centro, eu vou mostrar aqui para vocês um truque que eu aprendi, que é usar um pouquinho de cinza para poder fazer o brilhozinho que tem ali no olho que dá uma vivência. É só você tirar o excesso
e bem ali no centro do olho fazer esse brilho. Você pode ver como é que fica diferente, olha só. Eu já fiz em um e tô fazendo ali no outro. Eu ainda tenho que treinar muito o olho, mas tá acontecendo, as dicas estão chegando. Com um tom bem clarinho de camurça, eu vim pintando o pescoço, porque ele tem aquela divisão ali da máscara. E como eu curti o resultado aqui da pintura do rosto, vamos seguir para o boneco. Então, vou destruir ele sem culpa. E eu vou precisar arrancar algumas coisas, como por exemplo essa gravata, porque a gravata do máscara não é borboleta. Vou tirar essa flor, essa lapela daqui. E eu quero também dar um jeito nessa arma, então eu vou começar a arrancar tudo. Como ficou um buraco aqui, ó, dessa flor que eu arranquei, eu passei um pouquinho de massa epox, mas depois a gente vai cobrir, eu vou botar um lencinho aqui. E eu vou começar fazendo a gravata. Eu estiquei um pouquinho aqui de massa epox, eu gosto de usar massa epox, mas fiquem à vontade para usar biscuit no seu projeto. Eu recortei aqui no formato da gravata e vou tentar encaixar, enfiar ela aqui por baixo, deixando ela bem dobrada, bem amassada, para poder dar um movimento para essa gravata não ficar retinha ali. E eu encaixei a gravata e acabei fazendo um ajuste também ali na gola dele com massa epox. E deixei secado. E depois que secou, chegou a hora de pintar. Eu fui olhando uma imagem como referência para pintar direitinho. Ela é basicamente uma gravata branca com bolinhas pretas ao mesmo tempo que é uma gravata preta com bolinhas brancas. Então eu fui usando um misto de pincel fino e canetinha para poder pintar essa gravata. E depois que eu fiquei satisfeito com a pintura da gravata, eu resolvi cobrir com fita tudo que eu não quero pintar de amarelo. Porque eu vou deixar essa camisa interna branca, a gravata já pintada. Vou cobrir as mãos dele aqui, porque eu não quero pintar os sapatos também. E agora a gente vai começar a pintura dessa roupa e deixar esse smoking amarelo. E eu vou começar pintando aqui jogando um primer. E eu tô usando o primer de potinho. Eu comprei um potinho de primer, tô colocando aqui no aerógrafo e vou pintar. Acaba saindo muito mais barato. E chegou a hora de pintar de amarelo. Eu vou usar aqui 2 tons de amarelo, um pouquinho mais claro e um outro um pouquinho mais saturado, mais pro amarelo laranja. E eu vou usar ele para fazer as sombras, todas as dobrinhas ali do terno. Então o que eu fiz? Eu peguei o amarelo mais claro e fiz uma camada nele inteiro no boneco, até cobrir bem. Em seguida eu pinguei uma gotinha desse amarelo mais alaranjado e joguei bem de leve por cima, para poder escurecer um pouco mais esse amarelo, deixar mais pro mostarda e não tão claro. E lembrando que eu fiz a mesma coisa no chapéu, envolvi o rosto ali com fita crepe, pintei o chapéu de amarelo e depois eu peguei só o amarelo mais escuro e sombreei ali todas as dobrinhas, todas as bordas, as partes mais escuras. E depois que secou foi só tirar a fita. E a gente já consegue ver o máscara ali embaixo. Esse terno amarelo é bem característico, ainda mais com essa gravata já dá bem a cara do máscara ali. Fui dando alguns retoques, pintei aqui o lencinho do bolso que eu fiz com massa epox, coloquei só um triangulinho ali de massa epox, pintei igual a gravata e fiz o detalhe do chapéu, usei preto aqui, sempre estou usando tinta acrílica, quando ela fica muito grossa, muito pastosa, eu diluo um pouco a tinta em água. E com o pincel e tinta branca eu fui dando detalhe na parte interna ali do terno dele e com uma canetinha de tinta fui fazendo as bolinhas, ali são várias bolinhas em tamanhos diferentes, então fui criando bem, improvisando ali. E como é maleável, eu consegui dobrar aqui e pintar até lá dentro, até onde a gente consegue enxergar. Acabei pintando a pena de cinza e fazendo aqui aqueles detalhes com um pincel bem fininho. E chegou a hora de pintar a arma, eu pintei ela de preto. Como vocês podem ver, eu não passei primer, comecei a pintar, tive dificuldade, ficou esquisito. Isso é para mostrar para vocês a importância do primer, como ele faz a tinta aderir bem na sua peça para você poder pintar por cima. Eu cheguei a cobrir toda ela com preto, mas não pintava, não ficava, e quando secou eu passava o dedo, a tinta saía, então joguei um pouquinho de primer por cima. E depois joguei uma tinta preta, e para a gente dar o ar metálico, para dar uma cara mais realista para essa arma, a gente vai fazer a técnica de dry brush com tinta metálica. E acabei pintando uns detalhes ali de marrom também. Joguei um pouquinho de massa epox no pescoço e fixei a cabeça. Deixei ela bem do jeitinho que eu quero ali, olhando para frente, bem inclinado para cima, e esperei secar. Enquanto secava, eu resolvi fazer um saquinho de dinheiro para colocar no pé do máscara. E para isso eu vou usar biscuit. Agora uma dica, quando você tira o biscuit do saquinho e vai começar a modelar, é importante você dar uma sovada na massa. Você vai amassando ela para poder meio que ativar a massa ali, ela esquentar e ficar maleável, senão ela fica meio durinha assim, você fica modelando só na
na parte externa dela fica esquisito, então dá essa amassada boa ali pra massa meio que acordar. E esse saco de dinheiro é bem simples, você pode fazer pra colocar em outro DIY, em outro toy makeover seu. Você meio que faz um ovinho aqui, você vai achatando a parte de cima, transformando esse ovo numa coxinha e você vai amassando, dando uma pequena beliscada na parte de cima para poder fazer o buraco desse saco. E essa parte de cima aqui a gente vai achatar no pescoço ali, onde a gente vai colocar a corda para dar um nó e dar uma amassadinha ali na parte de cima. E já fica bem legal, só que eu quero dar uma textura para ter aquela aparência de saco de sisal. Então para isso eu vou usar um tecido, um pano de chão. Vou envolver ele aqui e vou apertar. Vou amassar bem para não desfigurar muito. E o que você pode fazer também é passar um pouquinho de água aqui no biscuit, deixar ele um pouquinho meladinho. E depois apertar com um pano, porque ele vai pegar bem ali a textura do tecido. E depois que a textura pegou, eu vou usar a parte de trás de um pincel para fazer as dobrinhas. Fiz aqui uns amassados na parte de baixo. Fiz aqui também na parte onde a gente vai amarrar a corda. E vou deixar secar. E depois que secou, eu comecei a pintar ele com um marrom escuro. Pintei tudo. E depois que ele secou, a gente vai fazer a técnica do dry brush, mas com um pouquinho mais de tinta, não tão leve. Eu tô usando aqui um marrom mais clarinho, a cor que eu acho que foi até a cor que eu usei no pescoço. E fui passando o pincel bem de leve ali até ficar do jeito que eu queria. E depois que eu fiquei satisfeito, deixei secar e tô usando uma canetinha aqui para poder fazer aquele clássico cifrão de desenho animado. Depois eu peguei uma cordinha de sisal, desfiz ela um pouco, dei 2 voltinhas e amarrei o nosso saco de dinheiro, posicionei do lado do máscara, acabei passando um verniz para fixar a pintura e ter uma durabilidade melhor e tá pronto! Espero que vocês tenham gostado. Dá o seu like aí, se inscreve no canal se você não é inscrito e manda pra galera que é fã de máscara. Até já!